Que a paz esteja com todos, amém? Estão felizes com Jesus? Tem alguém feliz com Jesus essa noite aqui? Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dar um sorriso bem bonito para ele? Dê aquele sorriso bonito. Eita glória! Aleluia! Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. 15 e 16. Minha versão é NTLH, tá? Então talvez esteja um pouquinho diferente da versão de vocês. Todos acharam? Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pela oportunidade na tua casa, pelo privilégio de Deus estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor possa falar conosco neste momento, Pai. Eu não quero reconhecimento, eu só quero que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensina. Queremos sair daqui capacitados e mais conhecidos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diz o seguinte: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias foi um grande profeta ali do Antigo Testamento, igreja. Por meio de suas profecias, ele fez grandes coisas, como por exemplo, fazer descer fogo do céu. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ele foi alimentado por corvos e entre outras coisas que ele fez. E no final ali ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. E como nós acabamos de ler aqui, Deus deu uma instrução a Elias, que era para ele ungir alguns homens. E dentre esses homens estava Eliseu, né? Estava Eliseu ali, que era para suceder o profeta Elias. E a partir daí, então, começa o processo de discipulado, de andar junto, de aprender. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, agora nós vamos falar, eu quero trazer para vocês 3 lições. Nós vamos ler durante essa mensagem, nós vamos ler alguns textos referentes à história para nós conversarmos um pouco sobre. A primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui é posicionamento. Diga posicionamento. Vamos lá, 1 Reis 19, versículo 19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. E nós podemos ver aqui, igreja, que Elias foi ao encontro de Eliseu, e aí ele encontra Eliseu ali trabalhando, Eliseu arando a terra, né? O Eliseu, você pode dizer, ele era um agricultor, então ele estava trabalhando ali, preparando a terra. E de repente Elias joga a capa sobre ele, e ele entende ali que aquilo simbolizava um chamado para um discipulado. Eliseu sabia o que era aquilo. Então Eliseu prontamente larga tudo que ele estava fazendo lá. Ele larga o material dele, larga os bois dele ali, e corre atrás de Elias. E só pede para se despedir dos pais. Elias, deixa que eu me despida dos meus pais, pelo menos. Deixa que eu vou lá e dou um beijo no meu pai e na minha mãe. E Elias falou: tudo bem, pode ir lá. Se nós lermos ainda o versículo 21, nós vamos ver que Eliseu, além de largar tudo ali, de entender o chamado dele, ele pega os 2 bois, os últimos 2 bois, o último par ali, ele mata aqueles bois, prepara a carne dos bois, prepara e dá para o povo comer. Nós trazemos para os dias de hoje, Eliseu tinha feito um churrasco ali ainda. Pegou o material dele, meteu fogo e fez um churrascão para a galera. Ei, galera, tô indo embora, tchau. Ele não pensou 2 vezes. E é isso que me chama a atenção. É que Eliseu não hesitou em deixar a sua vida antiga para seguir o chamado de Deus.
No momento que o profeta Elias joga a capa sobre ele, ele entendeu o que era o chamado de Deus. Eu imagino que Elias era um profeta conhecido. Imagine todos os feitos de Elias. E você ter a oportunidade de ele seguir um profeta, de você ser o sucessor do profeta. Então, Eliseu sabia qual era o chamado dele. Ele não pensou, nós não vemos aqui, quando nós lemos esses versículos, nós não vemos Elias pensando em deixar, nós não vemos Eliseu, pensando em deixar o que ele estava fazendo, nós não vemos Eliseu questionando se iria largar tudo ali para seguir o profeta Elias. O que nós podemos ver aqui é que Eliseu se posicionou de uma forma positiva com o profeta. Então, na hora que o profeta jogou a capa sobre ele, ele não pensou duas vezes. Nós não vemos Elias falar, poxa, mas será que é para mim mesmo? Será que esse negócio de seguir o profeta, será que eu sou capaz de fazer isso? Sabe, uma das coisas que às vezes nós ficamos com medo é de iniciar um discipulado. Por quê? Eliseu, ele precisou renunciar a tudo aquilo. Ele largou o pai dele, ele largou a mãe dele, ele largou o que ele estava fazendo ali. E nós, às vezes, igreja, nós ficamos com medo. Será que é para mim mesmo isso? Ah, mas se eu iniciar um discipulado, ou se Deus me pedir algo, eu vou ter que renunciar quanto? O quanto eu tenho que deixar as coisas que eu gosto de fazer? O quanto eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos para seguir a Cristo? Mas será que esse negócio de discipulado é para mim mesmo? Às vezes nós ficamos com medo, igreja, de iniciar algo novo. Não queremos sair da nossa zona de conforto, tá tão confortável, né? A partir de agora eu vou ser confrontado. A partir de agora eu vou ter que mudar algumas atitudes e talvez eu não queira mudar essas atitudes. Nos questionando, mas será que esse negócio discipulado não é só para os mais novos, não é só para aqueles? E é uma ordem de Jesus para nós, mais para frente nós vamos ver isso. Como que nós queremos ser parecidos com Cristo, se não estamos dispostos a aceitar o chamado dele para as nossas vidas? Como nós viemos no culto aqui, nós levantamos as nossas mãos, adoramos, dizemos que amamos a Deus, mas não queremos renunciar à nossa vida. Nós limitamos a Deus a só esse momento do culto. Ah, Deus, eu vou no culto já quarta e domingo, às vezes eu vou no GD ainda e tá bom. Daqui para frente não dá. Nós limitamos aquilo que Deus, do chamado de Deus para a nossa vida, porque nós não queremos renunciar, nós não queremos abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Deus tem um chamado grande para as nossas vidas, Deus tem um chamado para a sua vida, mas é necessário, igreja, um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E talvez você esteja pensando, bom, Rômulo, então eu vou me posicionar igual Eliseu. Já está tudo dando errado mesmo. Eu vou no meu serviço amanhã, vou fazer igual Eliseu, vou tacar fogo em tudo. Eu vou tacar fogo em tudo, vou pedir demissão, vou sair de lá, vou largar a faculdade, vou... Mas Eliseu sabia qual era o chamado dele, ele sabia o que ele precisava renunciar. Ele sabia qual era o posicionamento que ele teria que ter. Talvez o seu posicionamento não é largar o emprego, mas é ser um cristão lá dentro. É se posicionar lá dentro como um cristão de verdade. Talvez você reclame do ambiente que você está inserido, mas qual é o seu posicionamento diante desse ambiente? Como que você está agindo diante do seu serviço, no ambiente da sua casa, no ambiente do seu lar? Qual é o seu posicionamento diante das pessoas? Será que você tem parecido com Cristo a cada dia? Será que você está dando um bom testemunho, sendo uma cópia de Jesus? Ou você acha que tudo está dando errado,
por culpa de terceiros, por aquele ambiente ser ruim, mas existem pessoas talvez ali dentro que precisa de um cristão que leva a mensagem do reino. Vocês estão comigo ou não estão? Dê um glória a Deus aí então. Amém. Deixou sozinho não, igreja. Nós precisamos nos posicionar. Se você está com medo, coloca a mão sobre a sua cabeça. Jesus, que todo medo, que toda dificuldade de aceitar o teu chamado seja desfeita agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Devemos nos posicionar, igreja. Talvez você esteja com medo de ter que renunciar a algumas coisas, de abrir mão de certas coisas. Mas agora eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler mais a Bíblia. Como você quer se parecer com Cristo e não quer conhecer a Cristo? É necessário posicionamento. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala: irmão, se posicione. Aleluia. E a segunda lição que nós podemos aprender, que eu extraí aqui da história de Elias e Eliseu. Abra comigo lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 2, no verso 1 ao 6. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Aí Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Nós podemos ver aqui no texto, igreja, que Elias sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. E aí ele decide testar ali a perseverança, a determinação de Eliseu. Elias pedia para Eliseu ficar ali e não acompanhar, mas Eliseu: não, eu vou com você. Não, fica aqui que o Senhor mandou eu ir ali. Não, mas eu quero ir junto. Não, mas fica aqui. Não, eu vou com você. O que nós podemos ver é que Eliseu mostrou uma intenção de permanecer com Elias até o final. Eliseu não queria perder a oportunidade de estar com o seu discipulador. Ele queria estar com o seu discipulador em todo momento, ele queria aprender com ele, ele não queria deixar a oportunidade de aprender algo novo. E é isso que nós temos que ser, igreja, nós temos que ser intencionais no nosso discipulado. Não adianta nós queremos falar: eu quero ser discipulado, eu vou ser discipulado, e ficar estagnado, ficar parado, não tomar uma atitude, não dar um passo, não ser intencional naquilo que você faz. Não espere as coisas acontecer, seja intencional. Converse com o seu discipulador, aprenda com ele, observe os movimentos dele. Eu gosto muito de observar o meu discipulador, né? Eu gosto bastante. Até porque eu aprendi muita coisa observando, que existe um momento certo de chegar perto dele. O momento que ele está ali, eu falo: melhor não chegar perto, porque eu sei que o chicote vai estralar. Ele está ali atrás.
Se eu ver ele roendo a unha agora, igreja, eu entro em desespero aqui, vocês não têm noção. Se ele está roendo a unha, alguma coisa não está certa. Mas eu gosto de observar. Observe os movimentos dos seus discipuladores. E eu estou colocando os discipuladores agora numa fria, né? Observe o que eles estão fazendo, as atitudes, como que eles falam com as pessoas. Aprenda com Jesus. O que Jesus faria numa determinada situação? O que Jesus faria diante de um confronto? E por falar em confronto, tá aí uma coisa difícil. O confronto. O discipulado exige o confronto. Eliseu podia simplesmente Elias mandou ficar aqui, então eu vou ficar. Eu acho que eu não sou capaz disso. Eu acho que eu não nasci para ser profeta, né? Ele mandou ficar aqui. E às vezes é isso que a gente faz, igreja. No primeiro não, seja do nosso discipulador, seja de Deus, nós pulamos fora. Não. Isso não é para mim não. Isso é muito difícil. Sabe, a nossa vida é assim com Deus. Eliseu poderia ter desistido ali, ou ouviu não, mas ele foi persistente, ele foi intencional. Ele sabia qual era o chamado dele para a vida dele. Às vezes nós vamos passar por lutas, igreja, por dificuldades. E isso faz parte do nosso processo de maturidade. É o nosso processo de crescimento. Não desista. Esse é o processo. É necessário passar por isso. Vai ser doloroso? Talvez seja muito doloroso mesmo. Mas é o nosso processo de maturidade. Às vezes nós vamos ouvir não. Às vezes nós vamos ouvir não de novo. E de repente nós vamos ouvir não de novo. Mas é o processo. É o processo para nos tornarmos filhos maduros. Sabe, eu tive um grande processo na minha vida, que foi o processo de identidade. Por um bom tempo da minha vida, eu não sabia quem eu era. Eu queria me parecer com outras pessoas. Eu queria cantar como outras pessoas. Porque eu não sabia quem eu era. Eu não gostava do meu jeito esquisito de ser. Por que eu sou tão diferente? E para aumentar isso, eu ainda, aos 15 anos de idade, eu tive uma doença chamada epifisiólise. Uma doença meio que rara. E eu precisei fazer uma cirurgia na bacia e no fêmur. E eu perdi alguns centímetros de perna. Agora todo mundo olhando pra minha perna. Muito bom isso. 15 anos, igreja. E ali eu me senti mais diferente ainda, porque foi um processo doloroso. Eu fiquei de cama 2 meses. Aí veio o processo de cadeira de rodas. Aí veio o processo de muleta, 2 muletas, 1 muleta. E aí você Na época eu era jovem ali, né? E não entendia isso, não tinha maturidade para entender, mas eu me sentia diferente. Porque aí eu não podia mais jogar bola. E eu nem tinha esse corpo de bola. Eu conseguia jogar bola, né? E de repente eu tinha que parar com as minhas atividades. E aí foi que o negócio estreitou. Eu falei, mas quem sou eu? Mas Deus, por que eu tenho essa personalidade? Por que eu tenho tanta dificuldade, por exemplo, falar em público? Para eu estar aqui em cima é só a graça e misericórdia de Deus, igreja. Porque eu sempre falei isso, que eu não gostava de pessoas, né? Hoje eu estou aprendendo a amar pessoas. Mas durante todo esse processo de saber qual era a minha identidade, de repente eu descubro quem eu era em Deus. Eu descubro, eu sou filho de Deus. Uau, a minha personalidade é igual de outras pessoas, que eu posso ajudar
também a descobrir a sua identidade. Uau! Uma perna menor que a outra não faz diferença nenhuma. Entre parênteses, faz diferença se não se cuidar. Depois de alguns anos veio o problema na coluna e tal, mas mentalmente eu estou sarado disso. Inclusive eu sou muito zoado aqui dentro. Fica aqui o meu... Estou pontuando isso. Em todo momento eu sou lembrado aqui. Glória a Deus, porque em todo momento eu sou lembrado. E aí eu falei para Deus: uau, Deus, eu me descobri agora. Senhor, que as suas bênçãos se derramem sobre mim, porque eu descobri a minha identidade. Aí Deus fala: você descobriu a sua identidade? Eu falo: descobri, Senhor. Qual a minha alegria. E Deus fala: maravilha, agora nós vamos desconstruir você, porque eu vou reconstruir você conforme o meu caráter. Eu falei: mas como assim, Deus? Foi tão difícil descobrir quem eu sou. Aí Deus fala: mas é isso mesmo. Se eu tivesse que desconstruir você, você nem sabia quem você era para me reconstruir ou desconstruir. E aí iniciou esse processo de reconstrução conforme o caráter de Deus. E por que eu estou falando isso, igreja? Porque esse é o processo de maturidade. Talvez você esteja passando por uma situação difícil e você não entende: mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Mas por que tantas lutas? Mas por que eu sou assim? De repente, você não tem uma perna menor igual a minha, mas você tem outras dificuldades. Mas esse é o processo de maturidade. O Senhor está te esticando. O Senhor quer filhos maduros, igreja, que entendem o chamado dele. Ele quer filhos maduros que possam curar outras pessoas. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, eu vou ler se quiser abrir. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então faz parte. O processo é difícil, é doloroso às vezes, bastante doloroso. Mas é o Senhor nos transformando a cada dia. É o Senhor nos moldando a cada dia. E nós precisamos ser intencionais com isso, igreja. Nós precisamos nos posicionar. Deus, eu estou disponível para Ti. Eu entendi, Senhor, o que o Senhor está falando. Eu preciso ter uma atitude, Senhor. Eu renuncio às minhas vontades. Eu renuncio aos meus sonhos. Nossa, igreja, que oração difícil foi para mim isso. Fala: Deus, eu renuncio os meus planos para viver os Teus planos. Os meus planos, Senhor, está tudo moldado aqui na minha cabeça. Aquela historinha bonita, né? Fazer isso, aquilo. De repente, Deus, eu vou viver os Teus planos. E os planos de Deus é a cada dia Ele se revelando a nós. Nós só sabemos porque nós confiamos. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no processo. Amém? Vocês estão comigo? Então, a segunda lição que nós podemos aprender aqui é intencionalidade e perseverança. E a terceira lição que nós vamos ver aqui é transmissão e legado do discipulado. Transmissão e legado do discipulado. 2 Reis, capítulo 2, verso 13. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para o rio, para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele
ajoelharam-se diante dele. Sabe, antes de Elias partir ali, Eliseu tinha pedido uma porção dobrada do poder que estava sobre Elias. E aí quando Elias é levado, Eliseu pega imediatamente a sua capa, a capa que era de Elias. E aí ele bate na água uma vez, não acontece nada, de repente ele bate na água de novo. As águas se dividem para ele poder passar. O que nós podemos observar aqui, igreja, é que houve o aprendizado, foi transmitido algo para ele. O tempo que Eliseu ficou com Elias, ele aprendeu, ele se desenvolveu. Nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo, igreja. Nós precisamos desenvolver aquilo que nós estamos aprendendo. Nós estamos sendo discipulados para que possamos discipular também. Tudo que nós estamos vivendo e aprendendo com Deus é para que nós possamos aplicar. É para que nós possamos expandir o reino. Como eu falei, Deus quer filhos maduros que entendem e vivem o discipulado. Mas talvez você esteja perguntando, mas Rômulo, eu não sou discipulador, eu não discipulo ninguém, mas eu tenho uma notícia para você. Os seus filhos estão sendo discipulados por você. A sua esposa está sendo discipulada por você. O seu esposo está sendo discipulado por você. As pessoas que convivem com você estão sendo discipuladas por você. E a pergunta que eu faço para vocês, o que vocês estão ensinando? O que nós estamos ensinando nos nossos lares? O que os nossos filhos estão vendo? O que o meu filho está vendo? Como ele está vendo o pai dele? Como que o seu chefe está te vendo? O que vocês têm ensinado lá dentro do seu serviço? O que você tem falado lá na faculdade? Esses meses atrás, não sei quanto tempo, mas foi depois do personagem bíblico que teve com as crianças aqui. Não sei se todos lembram. Que eu tive a audácia de me vestir de Sansão. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Depois eu refleti tanto, igreja. Bateu uma bad, sabe, do outro dia. Falei, meu Deus, perdi a moral com a igreja. E aí, esses tempos atrás, eu fui buscar o Samuel, meu filho de 3 aninhos, na escola. E eu tava indo de boa lá buscar ele, né? Cheguei na porta da sala, a professora falou, a Sansão veio te buscar. E assim, não é uma professora. Tinha umas 5 lá dentro. E eu bem na porta aqui, elas olhando para mim. Sansão veio te buscar, Samuel. Eu falei, ué, mas Sansão? E aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha contado tudo para as professoras. Não, mas que meu pai se vestiu de Sansão, que estava de Lázaro, não sei do que. Contou tudo para as professoras. E a minha cara de vergonha. Mas o que eu quero falar com isso? É que os nossos filhos estão nos observando. Imagine se ele estivesse observando outra coisa do pai dele. Ainda bem que foi Sansão, glória a Deus. E ele conta, igreja. Ele conta, cada dia ele conta uma coisa. Tudo que acontece em casa, acontece na igreja. Uma novidade na igreja, o menino é fofoqueiro. Ele conta tudo. Qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos? Qual é a sua postura diante de tudo isso, igreja? O que você tem replicado? O que você tem replicado para os seus pais? No seu lar? E eu levo muito a sério isso, igreja. Um tempo atrás, antes de eu começar a ser um discipulador, eu entrei numa certa crise. Eu falei, nossa Deus, eu não discipulo ninguém, né? Sem discipular ninguém. E aí Jesus me lembrou exatamente disso. Não, você tem os seus discípulos. Os 2 filhos que você tem estão te observando a cada dia. Os seus movimentos estão sendo observados. O que você fala, eles vão falar. Eles falam exatamente aquilo que eu falo. Eles se comportam exatamente como eu me comporto. E cada um dos 2 tem um jeito meu.
Uns dizem que um é manhoso igual eu, mas é mentira isso aí. Não tem mãe aqui não. Outros dizem que come igual o pai, mas também não tem isso não. Mas eu quero que vocês entendam isso, igreja. Que nós estamos sendo observados. Não só pelos nossos familiares, mas em todos os ambientes que nós estamos sendo inseridos. Nós passamos muito tempo em outros lugares, no trabalho. Estão nos observando. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Qual é o Cristo que nós estamos pregando? Você fala, mas eu não estou pregando nada da Bíblia, eu não prego a Bíblia. Mas você está pregando com as suas atitudes. As suas atitudes estão revelando o Cristo que está em você. Vocês estão comigo? Amém? O discipulado de Deus é um chamado para todos nós, igreja. Todos nós. Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, Deus está conosco. Nós precisamos nos posicionar, igreja. Não dá mais para nós ficarmos estagnados. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que avançar. Temos que ter atitude. Nós temos que continuar. Vai chegar um, vai apertar. Nós temos que continuar. Não desista. Amém?